pode tomar amlodipino 2 vezes ao dia? Essa é uma dúvida comum, inclusive muitos médicos prescrevem o amlodipino 2 vezes ao dia. E hoje eu vou te explicar toda essa questão. Existem alguns conceitos técnicos que eu vou ter que te dizer daquele jeitinho bem simples para você entender, e no final você vai saber exatamente a resposta dessa pergunta para nunca mais ficar com essa dúvida. Mas antes eu quero saber de você. Você toma o amlodipino ou a amlodipina? Escreve aqui nos comentários se você toma de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia, ou se você toma apenas uma vez por dia. Escreve aqui que eu quero saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Amlodipino ou amlodipina é uma medicação da classe dos bloqueadores de canal de cálcio, que são medicações utilizadas no controle da pressão arterial para as pessoas que têm a hipertensão arterial ou também conhecida como a pressão alta. E a amlodipina é a principal medicação dessa classe utilizada no Brasil. Inclusive, é um medicamento barato, fornecido pelo Sistema Único de Saúde, facilmente encontrado nos hospitais públicos do Brasil. E por esse motivo, é um medicamento importante, porque muita gente utiliza esse remédio, não apenas pessoas humildes, mas pessoas ricas também, porque a medicação é excelente. É um medicamento que tem uma potência interessante no controle da pressão alta e tem um tempo de meia-vida longo, ou seja, dá para ter conforto na posologia. Significa que você pode, por exemplo, tomar a amlodipina apenas uma vez por dia e o efeito vai ser adequadamente obtido. Apenas para te dizer, do ponto de vista técnico, existe um conceito chamado tempo de meia-vida dos medicamentos. Ou seja, você ingere o remédio, toma ele pela boca e ele, depois de um tempo, atinge um pico no sangue. Ele vai ser, obviamente, absorvido no tubo digestivo. E depois desse pico, ele começa a ser depurado pelo corpo e a sua concentração vai reduzindo. Esse tempo que demora para a concentração reduzir pela metade da concentração que ele atingiu no pico, chama tempo de meia-vida. E é um tempo importante que a gente utiliza no manejo das mais diversas medicações, justamente para a gente saber se a gente vai dar o remédio de 12 em 12 horas, uma vez por dia, uma vez por semana, de 6 em 6 horas, porque o tempo de meia-vida é quem vai nos dizer como vai ser a posologia da medicação que estamos avaliando. E no caso da amlodipina, esse tempo de meia-vida é de 35 a 50 horas, ou seja, vai demorar quase praticamente 3 ou 4 dias para que a medicação, uma vez atingindo o seu pico de concentração no sangue, reduza pela metade. Então, quando você toma um comprimido de amlodipina, ele vai passar 3 ou 4 dias fazendo efeito. E isso é fantástico. Dá ao medicamento a possibilidade de a gente ter um conforto posológico para o paciente. É ruim tomar remédio, é chato você parar a sua vida para tomar um comprimido. Então, se você tiver que tomar todos os dias para o resto da sua vida uma medicação que seja um comprimido por dia, é bem melhor do que você tomar de 6 em 6 horas. E aí, no caso da amlodipina, existe essa possibilidade. Entretanto, é importante também frisar que os níveis terapêuticos são atingidos a partir de 7 ou 8 dias de uso do medicamento. Ou seja, não é um único comprimido que vai resolver a sua pressão. Você tem que ficar tomando diariamente e depois de uma semana, 7 a 8 dias, você vai atingir os níveis terapêuticos e dali você tem que permanecer utilizando para que o efeito seja mantido uniformemente. Então, inclusive, alguns pacientes erram quando param de tomar o remédio e esperam a pressão subir para tomar novamente. Não é para fazer isso. Tem que ficar mantendo todos os dias para poder ficar com o efeito e ficar protegido dos males que são provocados pela hipertensão arterial. Acontece que alguns médicos prescrevem
a amlodipina de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia. E aí, pode utilizar, não pode? Como é que é isso? É exatamente isso que eu vou te explicar agora. Está vendo como esse vídeo é importante? Então passa adiante, compartilhe com seus amigos, seus familiares, as pessoas que você ama, para que todo mundo tenha acesso a essas informações. Mas agora, como você já sabe, pega aí um papel e um lápis para anotar, que eu vou te explicar essa história direitinho. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem pressão alta, saiba que existe uma relação direta entre a hipertensão, que é a pressão alta, e o sobrepeso ou a obesidade. Se você está acima do peso, ou se você tem aquela barriguinha do chope ou da menopausa, mesmo tendo os braços ou as pernas finas, sendo magro ou magra no rosto, você precisa queimar gordura, e você só consegue queimar gordura executando a técnica do emagrecimento. Você precisa emagrecer, que é o caminho mais eficaz, não farmacológico, ou seja, não medicamentoso, para você controlar a sua pressão arterial. Inclusive, muitos pacientes deixam de ser hipertensos quando emagrecem, então é uma grande oportunidade para você ter uma saúde melhor e reduzir a quantidade de medicações que você utiliza, ou até deixar de precisar utilizar. Então, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E para te ajudar com esse processo, eu gravei uma aula especial que você pode assistir através do link aqui na descrição desse vídeo. É uma aula sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Ou, se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento, e eu espero que eu te ajude de alguma forma. Mas vamos ao que interessa. Olha, do ponto de vista técnico, utilizar o medicamento de 12 em 12 horas, sabendo que ele tem um tempo de meia-vida longo de 35 a 40 horas, não é uma conduta considerada má prática, ou seja, não está errado. Entretanto, é importante frisar que a gente tem que sempre buscar o conforto do paciente. Tomar um remédio de 12 em 12 horas é pior, do ponto de vista de conforto, do que tomar o remédio uma vez ao dia. Então, tem esse primeiro ponto. Entretanto, o argumento que se levanta quando se prescreve de 12 em 12 horas é para que o pico do medicamento não seja tão ostensivo. Então, se você, por exemplo, toma o remédio uma vez ao dia, ele vai dar um pico um pouco maior, porque vai receber uma dose maior, que é a dose completa daquele dia, e depois ele vai caindo, e no dia seguinte vai dar um pico um pouco maior, e esse pico um pouco maior, às vezes, é o suficiente para trazer sintomas de hipotensão para o paciente. Tá? Às vezes o médico ali tem dificuldade de regular a dose do antihipertensivo que ele vai utilizar, principalmente em pessoas idosas que têm a questão relacionada à rigidez dos vasos sanguíneos, então trabalha menos os vasos sanguíneos. Muitas vezes a gente tem que deixar a pressão um pouquinho até mais alta do que os 12/8 que todo mundo busca, né? Mas existe essa questão. E aí o que se faz na prática, muitas vezes, é, em vez de você fazer, por exemplo, 10 miligramas uma vez ao dia, fazer 5 miligramas de 12 em 12 horas. Não é bem a medida que eu gosto de utilizar, embora não seja considerado, como eu falei, uma má prática. Do ponto de vista técnico, não está errado. Até porque, se você for ser rigoroso com o tempo de meia-vida, que são de 3 a 4 dias, né, 35 a 50 horas, melhor dizendo, então você teria que prescrever a medicação uma vez a cada 4 dias. Só que isso seria muito difícil para o paciente. Imagina, essa semana ele tomaria na segunda-feira, na quinta, na semana seguinte ele tomaria na terça, e por aí vai. Ele provavelmente iria se confundir, e a gente esquece, inclusive, de tomar o remédio uma vez por dia, quanto mais com essa mudança toda. Então, por conta disso, dessa segurança, dessa comodidade, se optou, convencionou-se de ser prescrita uma vez ao dia, que é o jeito que fica mais seguro para o paciente, com mais conforto. Embora 12 em 12 horas, por esse mesmo princípio, também possa ser utilizado sem maiores problemas, desde que a dose máxima diária seja respeitada, que é de 10 miligramas. Então, se você vai dar 10 miligramas uma vez ao dia e quer mudar para 12 em 12 horas, tem que ser 5 miligramas de manhã e 5 miligramas à noite. 12 em 12 horas, somadas,
10 miligramas. O que não pode é você fazer 10 miligramas pela manhã e 10 miligramas à noite, que aí você, na verdade, está tomando uma dose supramáxima, que é acima da dose máxima, então aí já não pode estar fora do que é previsto na literatura médica. E para finalizar a minha mensagem de hoje, eu tenho que te lembrar, se você tem hipertensão arterial, você tem que emagrecer, mas além disso você tem que ter também um sono reparador, você tem que controlar a sua ansiedade. Muita gente tem hipertensão relacionada à ansiedade. Para te ajudar, deixei centenas de vídeos já falando de ansiedade, medicações, chás, aqui no meu canal do YouTube. Escreve assim, Ansiedade Francisco Zacarias, na pesquisa, que você vai encontrar os meus vídeos. Vai assistindo, que você vai entender toda essa questão que envolve a ansiedade e a hipertensão arterial. Tem a ver com a liberação de um neurohormônio chamado noradrenalina e que faz a pressão do sangue subir. E se você conseguir controlar melhor sua ansiedade, e não é difícil, você vai, por exemplo, utilizar menos medicações. Eu tenho alguns pacientes que inclusive se livraram dos remédios da hipertensão arterial depois que trataram sua ansiedade. Isso é muito importante e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos relacionados para você assistir. E se você está acima do peso ou se você tem insônia, tendo a pressão alta, saiba que você tem que emagrecer e você tem que ter um sono reparador, porque essas são 2 das medidas de promoção de saúde mais impactantes da atualidade.